Hoje é mais um sábado, dia 25 de janeiro de 2025. Vamos trazer aqui hoje mais um tema bastante polêmico. Há muito tempo já existe essa discussão dentro das pessoas, entre as pessoas que se dizem espiritualizadas, despertas. Seguidamente me fazem essa pergunta e eu não posso ficar respondendo toda vez individualmente, porque já respondi muitas vezes e aqui vou fazer um áudio sobre este tema. A questão é comer carne, tomar leite, comer ovos, enfim, principalmente a carne e o leite, ainda cria discussões. É lícito ou não é lícito? O que as leis divinas estipulam para essas situações? Eu posso dizer para vocês que aquilo que já foi respondido outras vezes também, o que entra pela boca não influencia tanto quanto aquilo que sai pela boca das pessoas. Aquilo que entra pela boca atrapalha mais o corpo físico, mas não tanto a alma. Aquilo que sai da boca das pessoas, sim, pesa muito, positivo ou negativamente, para a alma que está ali. Nós não podemos aqui dizer que comer carne é bom perante as leis divinas e nem que é ruim, que é uma coisa do bem nem coisa do mal. Porque nós temos que voltar ao tempo e começar a nossa história junto com a história do planeta Terra. Quando o planeta Terra foi projetado para ser uma escola de almas. Segundo a ciência, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. As informações que eu já recebi via canalização dizem que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais. Então vamos colocar ali 14, 15 bilhões de anos de existência. E eu não vou discutir aqui isso porque isso não importa. A informação que eu recebi via consciências superiores dizem isso. Eu tenho que dar crédito para quem conhece o cosmo, o universo, mais do que os humanos. Mas não cabe discussões, assim como não cabe discussões se comer carne é lícito ou não é lícito. Quando a Terra foi projetada, ela já foi projetada para abrigar aqui a evolução da criação. Principalmente, servir de casa planetária para almas fragmentadas em fractais de consciências, na forma humana, experienciar a luz e a sombra que existe dentro de tudo o que há. Viver aqui um tempo de provas e expiações, onde o aprimoramento e o burilamento da consciência humana, ou na forma humana, seria o propósito desta escola. Os humanoides, antes de ser forma humana, passaram pelos reinos inferiores. Não a alma que está no corpo humano, embora muitas almas também vieram junto com a evolução desses reinos, mineral, vegetal, animal, para depois entrar no nominal. Porque tudo é consciência. Mas a consciência em forma de uma alma, um fractal de alma como nós somos hoje, iniciou aqui em torno de 1.500.000 anos. É a informação que nós também temos das consciências superiores. Nós aqui não discutimos opiniões e não damos opiniões, nós damos a informação que é recebida. Se a informação chega e é permitido que seja divulgada, nós passamos a informação. Tudo o resto não cabe discussões. Antes da alma, o fractal de alma, habitar um corpo humano, já existiam espécies animais, vegetais, minerais, elementais, e todos em formas de consciências distintas. Alguma coisa está colocada no livro da Gênesis de Kardec, mas nem tudo está lá porque é muita informação ainda que nós não temos e vai demorar um pouco para que chegue até as consciências humanas. Mas tem algum indício, e eu acho que é suficiente para que as pessoas possam pelo menos ter um pouquinho de informação para compreender os reinos ditos inferiores ao reino luminal, porque são as fases anteriores do homem aqui na Terra, da alma na condição de humana. Quando o planeta foi projetado, já se previa como iria se desenvolver formas dentro da criação do divino. E chegaria um tempo que viria, então, algumas espécies dentro do reino animal evoluiriam para se transformar num hominal. Como tem muitos hoje, animais que mais adiante vão ter consciências elevadas ao nível dos primeiros humanoides ou humanos aqui do planeta Terra. Porque tudo é movimento, esse movimento é sempre para cima, para a ascensão. A espiral da ascensão de tudo que há. Os animais evoluíram, as plantas evoluíram e o próprio reino mineral tem consciência hoje mais evoluída do que antigamente, porque
Tudo é consciência. O Criador tinha um propósito para o planeta, para uma humanidade e para almas que viriam aqui. Desde os primórdios, nós não temos informações, porque remonta a 1,5 milhão de anos, e nesta época já as almas encarnadas em corpos humanos eram muito primitivas, que talvez estariam numa consciência até abaixo de alguns animais de hoje. Mas tudo foi planejado para que houvesse uma cadeia alimentar, onde seriam possíveis espécies sobreviver através do alimento que outras espécies forneceriam. E algumas espécies de animais tinham essa consciência que viriam para servir de alimentos para outros animais e para o hominal. Assim como os vegetais, muitos sabiam, em termos de consciência, em níveis de consciência, que serviriam de alimentos para animais e hominais. Quando nós entendemos o processo evolutivo e que tudo é criação da consciência maior, que é a fonte, que chamamos de Deus. Um vegetal é uma consciência diferente porque pertence a um reino vegetal, mas também é uma consciência como um animal, que tem uma consciência do reino animal. Então eu diria que comer carne de um animal, os ovos de um animal, usar o leite do animal também, nós estamos tirando algo de alguém. Claro que o animal é sacrificado. O ovo não precisa sacrificar o animal nem o leite. No caso da carne, é o sacrifício. Mas e daí nós vamos pensar no vegetal. Se você tem um pé de repolho, um pé de alface, uma plantinha de brócolis, uma cebola, qualquer coisa. Você vai lá, recolhe do canteiro e come. Tempera, faz uma bela de uma salada. Será que é diferente daquele que come a carne do animal? Comer um tomate, será que é diferente de comer um ovo de galinha? Tirar lá uns limões, umas laranjas, fazer um suco, será que é diferente de beber o leite da vaca? Porque tudo que é usado para alimentação não é energia morta, não é consciência morta, é consciência viva. Então, se vamos levar ao pé da letra tudo isso, nós não vamos nos alimentar e vamos morrer de fome. O plano divino previa isso, e todas as consciências que estão a serviço da humanidade sabiam disso, passariam por isso. Tem muitos humanos hoje que são tão maus que são levados ao final desta existência para o sol central cósmico e dissolvido de suas memórias. O que acontece com aquela consciência? Porque a consciência não vai desaparecer. É uma centelha da fonte criadora e não pode desaparecer. Assim como um animal permanece a energia, um vegetal também. Mas um ser humano que tem uma alma, e essa alma é apagada, todas as suas experiências, porque não deu certo, não tem recuperação mais. Aquela consciência primitiva que formou até aqui esse hominal, ela precisa começar novamente o processo. Provavelmente vai começar tudo lá num reino, tipo aqui na Terra. Outros planetas têm outros reinos que não sabemos. Aqui na Terra, no caso, comparando pelo reino mineral, depois pelo vegetal, depois pelo animal, para depois se transformar num humanoide, um hominal, e receber um fractal de uma alma superior, maior, começar um novo processo. Não é difícil de compreender isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, dizia o Lavoisier. Eu digo que tudo é movimento em espiral. Tudo sobe, tudo desce, em tempos. Você recomeça, você termina um ciclo, você faz outro ciclo, inicia outro ciclo. A evolução de tudo que existe se dá por início e fim de ciclos. Seja consciências humanas, seja consciências animais, vegetais, a consciência de Gaia, a consciência das galáxias, das estrelas, dos universos. Ciclos pós-ciclos. Veja que a Terra, se nós vamos ver a idade dela, não importa se é os 4,5 bilhões de anos, como dizem, ou se é os 15, como recebemos algumas orientações das consciências mais elevadas, é muito tempo, um ciclo. Agora que ele vai se fechar. Agora que nós vamos finalizar. A partir do final deste ciclo, um novo ciclo vai começar. A Terra deixa de ser um planeta de provas e expiações, passa a ser um planeta de regeneração. Vai saltar da terceira para a quinta dimensão.
Sabemos que o planeta Terra foi construído, criado e formado para servir a 9 dimensões. Estamos na terceira e a quarta, que era onde as almas iam no astral. Agora vamos para a quinta. E na nova Terra teremos quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. E quando chegar lá, na nona dimensão, fecha seu outro ciclo. E a Terra será um mundo não mais de regeneração, mas um mundo dito mundos felizes. Nesta categoria. Onde os corpos, a matéria já deixa de existir. Então, obviamente, tudo muda outra vez. Mas já temos as informações que na quinta dimensão, e isso não vai demorar, porque estamos finalizando a terceira dimensão, nós não vamos deixar de comer frutas, verduras, legumes, vegetais, sementes, grãos e carne. Porque nós ainda temos corpo material. Menos denso, mas temos. Mas nós não vamos mais sacrificar o animal ou vegetal. Nós vamos reproduzir materializando através da luz, porque é tudo a luz que cria. O vegetal, que é cultivado para servir de alimento, o grão, que vem de um vegetal, o animal, que é um ser que nasce, cresce, vive, e se não é servido de alimento, ele também vai desaparecer, porque é carbono. Tudo vem da luz. Nós vamos replicar. Isso vai acontecer dentro de algumas décadas. Nós vamos replicar os alimentos e vamos comer uma carne bem saborosa, uma fruta perfeita, um vegetal perfeito, sem sacrificar quem quer que seja. Se alguém gosta de tomar um leite, comer um ovo, vai também produzir isso através da luz, a energia taquiônica. Nós temos dentro de nós já programado no nosso DNA as capacidades da replicação, da materialização e desmaterialização. Só não foi ativado porque a Terra ainda estava no ciclo antigo. Chegando ao ciclo novo, nós vamos fazer isso naturalmente. Então termina essa confusão. Até porque existem muitas pessoas que defendem os animais, que não pode ser sacrificado, não pode ser comido, mas não se importa com os vegetais. Tem aquele que defende os vegetais e os animais, mas não se importa com o grande número de abortos praticados pela própria humanidade. Então eu digo que tudo isso é uma hipocrisia. É verdade que nós temos que ter essa consciência. Hoje, até um bichinho que entra na casa e é um pouco até perigoso, como aranhas, como alguns insetos, chegamos a um tempo que a gente já não tem mais aquela coisa de matar aquele bichinho. É melhor pedir para ele sair, para a natureza e deixar. A nossa consciência já está mudando. Não precisamos complicar, não precisamos entrar em discussão. Porque quem cria a discussão, cria com o objetivo da divisão. E quem faz isso são os seres das trevas, não são os seres de luz. Se a pessoa não se sente bem comendo carne, não tem problema. Se ela consegue o suprimento energético para o seu corpo sem a carne, hoje que ainda precisa depender dos animais, então não tem problema. O importante é a consciência dela, não a consciência dos outros. Nós temos que ter a consciência em tudo. Tudo é criação na fonte. Aquela energia que está na planta, que está no animal, que está no mineral, é uma energia que está em nós. É uma poeira estelar. Aquilo que muitos chamam de Stardust são as migalhas menores que um fractal de alma que sobra nas divisões, nos processos de partilhas das almas maiores. Porque nós já falamos aqui das mônadas. Tem que entender a mônada. Vai sempre sobrar poeira na hora da divisão de uma alma, por exemplo. Quando se divide uma alma em fractais. E nada se perde. Então ela começa nos reinos inferiores. Com consciência de primeira, segunda dimensão. Comparando com a nossa dimensão luminal, que é a terceira, e a quarta, porque quando a alma desencarna, ia para a quarta. E depois nós temos a 5, a 9, mais adiante, para completar e finalizar o ciclo da forma materializada. Seu Criador pensou em todas as possibilidades, estipulou isso, e as consciências se ajustaram a esse plano. É a mesma coisa que a consciência humana, que é um fractal de alma. Muitos dizem, porque eu fui obrigado a nascer, para vir aqui, encarnar na Terra, porque os malignos obrigaram a roda de Sansara. Isso é tudo bobagem. Se não estivesse no plano do Criador, não aconteceria nada disso. Nós pedimos para vir experienciar esta que é a escola mais dura do universo local. Por quê? Quem ascensiona neste planeta Terra, agora, ao final da terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, será mestre ascenso. Eu não tenho informações, e acredito até que não tenha, outra escola que forma mestres ascensos. Procure se informar quem são mestres ascensos, a grande fraternidade branca, a qualidade daquelas almas. E quem são essas almas? Aquelas que passaram por essa escola que nós estamos finalizando.
Alguém pode dizer, mas eu estou longe de ser um mestre ascenso. Eu diria, você não sabe quem você é. Você não lembra das lições e as provas que você já passou. Você só está finalizando as lições desta encarnação. Quando finalizar, você vai lembrar quem você é. Eu posso garantir, você é muito mais do que pensa que é. E você não foi obrigado a nada. Você escolheu cada vida, cada encarnação, cada erro, cada acerto. Ninguém decidiu por você. Tem que tomar consciência disso. E na nova terra, tudo vai ser diferente. Não vai haver dor nem sofrimento para quem quer que seja. Nem para os humanos, nem para os animais, nem para as plantas. Será que é difícil compreender isso? Discutir coisas que já praticamente já está no passado? Porque é mais uns anos, não tem muito tempo. Algumas previsões dizem que entre 2050 e 2060 a Terra terminou o ciclo da terceira dimensão de provas e expiações. Mas eu sei que antes disso, muita coisa já vai mudando, porque não vai acontecer tudo de um dia para outro. Nós vemos as mudanças agora. Este ano, de 2025, nós vamos ver mudanças extraordinárias. Tudo vai se acelerar e quando é daqui 4, 5 anos, nós vamos ver que a Terra não é mais a mesma Terra que é hoje. A humanidade, as consciências não são mais as mesmas de hoje. E tudo aquilo que era discutido agora, cada um querer ter razão, nós vamos ver que aquilo que se discutia como verdade é quase nada. Tamanha é a verdade que ainda não apareceu. Nós vamos usar então a energia taquiônica, os táquions, que é a forma de materializar a luz. Já falei aqui outras vezes que nós vamos fazer os milagres que o Cristo deixou como exemplo. Mas aquilo que achavam que era milagre é uma coisa simples. Basta pensar. O pensamento limpo, positivo. Nós já conseguimos algumas coisas hoje, mas é preciso ter muita boa vontade e esforço, porque ainda a nossa mente é muito poluída. Mas já se consegue algumas coisas neste sentido. Muitas pessoas já têm conseguido milagres, vamos dizer assim, já que não se entende por outra forma. Os ciclos começam, os ciclos terminam, os planos são divinos e a evolução dos mundos acontece na forma de consciência. Porque tudo é consciência. A nossa alma é consciência. Ela tem a forma humanoide, em outros mundos tem outras formas, diferentes inclusive de humanoides, porque humanoides tem muitas raças. Mas tem formas que são insectoides, por exemplo. Tem outras formas, tipo os felinos. Os sirianos são felinos. Enquanto tem forma, porque depois tem os mundos que não tem forma, porque não tem matéria. E os mundos mais elevados é apenas a consciência. Sem forma nem material, nem de luz. Apenas consciência. Então tudo é consciência. Nós temos que dar valor à nossa consciência. Não à matéria. A matéria sempre vai. Enquanto não está na nova Terra, vai desaparecer carbono. Vai se transformar em matéria cristalina. Então ela não vai mais desaparecer como carbono, mas nós vamos poder desmaterializar. Porque é preciso desmaterializar formas na nova Terra. E é preciso materializar coisas na nova Terra, sem usar nenhum recurso da natureza. Esta é a beleza do plano divino. Não a discussão para ver quem tem razão, mas a beleza quando se entende e se compreende como é perfeito o plano do Criador. Cuidar dos animais, respeitá-los, sim. Nós estamos chegando no ponto que nós pedimos permissão para colher uma fruta de uma árvore, pedimos permissão para colher uma rosa, pedimos permissão para colher um pé de alface. E vamos, então, também pedir permissão, respeitosamente, nos desculpando pelo sacrifício de um animal que ainda serve de alimento. Pois se não fosse assim, a humanidade não teria sobrevivido. Hoje ainda, apesar de todas as tecnologias, ainda não dá para viver sem a proteína animal. A humanidade teria seríssimos problemas. Talvez também ainda não sobreviveria, a não ser uma parte pequena. Mas é mais um tempinho só. E os animais sabem disso. Eles sofrem muito mais quando eles são agredidos de uma forma desnecessária, sacrificados por um capricho, uma brincadeira. Mas quando eles estão servindo ao plano divino, eles não se importam. Eles sabem que o propósito deles vai terminar agora, em pouco tempo. E eles serviram ao propósito, muito amorosamente.
assim como os vegetais. Por isso que na nova Terra algumas espécies não vão existir, espécies novas vão existir, mas tudo será dentro da boa convivência, sem nenhum risco. Ninguém vai agredir uma folha de árvore. Não é preciso. Você tem uma plantinha lá que está num lugar que eu preciso ocupar para outra coisa, eu vou com a consciência, com a minha vontade, a mente criadora, coloca ela uns metros mais distante sem prejudicá-la, só com a força do pensamento, usando aquela capacidade de materialização e desmaterialização. E não é preciso sacrificar nada. Nós não temos ideia de como vai mudar esse planeta e a que ponto muda para que tudo isso aconteça, mas vamos sim ver esse tempo. Algumas pessoas dizem, eu não sei se vou estar vivo até lá. Não importa. Se você está desencarnado nesse tempo que vai chegar. O que importa é que você desencarnou como alma na condição de herdeiro da nova Terra. Se não fizer nenhum esforço para conseguir a frequência da nova Terra, então sim, não vai ver mesmo. Vai embora antes de acontecer. E mesmo aqueles que estiverem encarnados nos últimos anos e têm a chance de ver muitos acontecimentos fantásticos, mas não vão herdar a nova Terra, vão acabar indo para um outro mundo e vão esquecer tudo. Também é como se não tivesse visto nada. Mas as almas que estão prontas, que estão desencarnando agora, já na condição de herdeiros da nova Terra, talvez estejam reencarnados já nos últimos anos da transição. E continuarão encarnados, sem problema nenhum. Já com corpos mais atualizados energeticamente. Ou então estão lá trabalhando no astral e vão assistir de camarote. Uma visão privilegiada. Portanto, não há razão nenhuma para se preocupar com isso. Espero que aquilo que foi trazido aqui sirva de orientação e compreensão também. Cada consciência é responsável pelos seus atos. Então nós não somos responsáveis pelos atos dos outros. E cada um age dentro daquilo que é, da sua intenção. Lembrando que nós não estamos no mesmo degrau da escada, porque a escada é longa e cada consciência tem uma frequência. E assim é. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.